dia, que Deus em Cristo abençoe a todos, graça e paz. Neste momento eu quero cumprimentar todos os pastores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Pela primeira vez, nós estamos atravessando uma situação muito difícil e eu creio que todos nós que pastoreamos, nós ainda não passamos por uma situação como esta, principalmente os pastores da minha idade ou da minha idade para baixo não passou por situação como esta. Então eu sei que muitas pessoas vão ficar de plantão somente observando as nossas atitudes. Isto é verdade, as nossas atitudes. E de acordo com a atitude que nós tomarmos, alguém depois vai se levantar e dizer: se fosse eu não teria fechado o templo, eu teria continuado com o templo aberto. Outros vão dizer: se fosse eu fecharia o templo. Então, neste momento, eu quero parabenizar a todos os pastores pela atitude que você tomou, seja ela qual for, eu quero te parabenizar. Eu tenho certeza, se você o fez, é porque o Espírito Santo de Deus, ele conduziu a sua mente, o seu coração, porque é você que está pastoreando esse rebanho. Meus parabéns, que Deus abençoe. Eu quero neste momento cumprimentar todos os bispos da Missão Evangélica Betel, cumprimentar também todos os pastores, missionários, as pastoras, que o Senhor abençoe. E agora, no início da nossa conferência, é chegada a última hora, eu já quero dizer que a Secretaria Executiva Internacional está de plantão. Nós estamos de plantão. Você pode nos ligar, o nosso telefone é 31 983 22 33 37. Você pode nos ligar a qualquer momento que nós estaremos à sua disposição em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, aqui quem vos fala é o apóstolo Josué Lopes, para quem não nos conhece, e nós iremos falar um pouquinho sobre o final dos tempos. Já há alguns anos o Senhor nos levantou para fazermos conferência, e essas conferências chamada É Chegada a Última Hora, e nós rodamos este Brasil. Nós saímos para alguns países falando sobre que era chegada a última hora, e esta hora está chegando, este momento está chegando. E você me pergunta: apóstolo Josué, que momento é este? O momento em que a igreja será arrebatada, o momento em que um povo será tirado desta terra e levado para bodas do Cordeiro. Olha, preste bem atenção numa coisa: nós estamos hoje, a partir de hoje, com todos os templos, seja ele católico, seja evangélico, estarão fechados a partir de hoje, e sabemos que as autoridades tiveram que tomar essa decisão para não haver uma aglomeração de pessoas em alguns locais. Que o Senhor abençoe as nossas autoridades, que eles possam também ter sabedoria cada dia mais para a tomada de decisão. Muito bem, hoje é dia 21 de março, nós estamos aqui no Templo da Missão Evangélica Betel, e eu quero falar com você sobre um tempo que está por vir. Você talvez esteja pensando: apóstolo, este não é o pior? Esta pandemia não é a pior? Não. O Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele já nos prevenia, falando com os judeus, ele já nos prevenia a respeito de um tempo difícil que haveria de vir. E o Senhor Jesus, ele falou a respeito da grande tribulação. Deixa eu repetir. O Senhor Jesus falou da grande tribulação. Uma certa vez o Senhor Jesus Cristo, estando ali no Monte das Oliveiras, ele olhou para o local onde hoje é a mesquita dos muçulmanos. Ali era o segundo templo, ali estava o templo de Salomão, dentro de Jerusalém. E lá do Monte das Oliveiras, ele olhou e ele apontou para aquele lugar. Deixa eu te dizer, você me pergunta: apóstolo, por que Jesus apontou para aquele lugar? Eu quero te mostrar algo. Ele mostrou que para os judeus, o único lugar santo que existia era aquele local dentro do templo, o Santo
dos Santos. Então Jesus, ele mostra aquele templo. Ali dentro daquele templo tinha o Santo dos Santos, aonde estava ali a arca. A arca ficava guardada naquele lugar. Aquele local também foi exatamente o local em que Abraão, ele levou Isaque para oferecer a Deus. Foi naquele lugar. Inclusive, já deixando bem claro, que os muçulmanos colocaram ali a sua mesquita, porque eles acreditam que Abraão levou Ismael, não foi Isaque. Eles acreditam que foi Ismael. Mas nós sabemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Abraão levou Isaque naquele lugar. E ali foi construído o primeiro templo, foi reconstruído e feito o segundo templo. E Jesus, ele estando conversando com os judeus, com os seus discípulos, lógico que eram judeus, falando com os judeus, eu quero deixar bem claro, ele não estava falando para a igreja. A igreja ainda não existia. A igreja passaria a existir a partir de Atos, do capítulo 2. Então Jesus, ele falava para os judeus. Deixa eu explicar, para que deixar bem claro isto. Talvez você agora com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 24, versículo 15, você esteja pensando assim: apóstolo Josué, não vai haver o arrebatamento, porque Jesus não falou do arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus não fala, a partir do versículo 15, não fala de arrebatamento. Deixa eu te explicar. Porventura, um noivo, ele fala do casamento com quem não é a noiva? Porventura, ele falaria do casamento, porque o arrebatamento vai ser o casamento da noiva com o noivo, com quem não é a noiva. E naquele instante ali no livro de Mateus, Jesus, ele falava para aqueles que não eram a noiva, que eram os judeus. E de repente, dirigindo aos judeus, ele lembra os judeus de uma profecia, olhe bem, do profeta Daniel. E no versículo 15, só para que você possa entender, ele diz assim: e assim quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. E ele conclui: quem leu vai entender. Preste bem atenção. Jesus no Monte das Oliveiras, ele mostra para o local e diz: olha, quando vocês virem cumprir a profecia do profeta Daniel, que está lá no capítulo 9 do livro de Daniel, naquele lugar santo, e ele diz: quem leu vai entender, vai compreender do que eu estou dizendo. Preste bem atenção. O Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele mostra o lugar santo. E ele fala sobre uma abominação que vai acontecer neste lugar. E você me diz: apóstolo, mas neste lugar hoje nós temos a mesquita dos muçulmanos. Lógico, queridos. Mas ali será construído o terceiro templo de Salomão, para que se cumpra isto que o Senhor está falando. Quando vocês virem a abominação de que diz o profeta Daniel naquele lugar santo, Jesus ele continua dizendo o seguinte, versículo 16: então os que estiverem na Judéia fuja para os montes, quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma. Se porventura você continuar lendo, você vai entender que o Senhor Jesus Cristo fala sobre uma tribulação que virá sobre este mundo, a qual nunca aconteceu antes e nem vai acontecer posteriormente. Vai acontecer uma grande tribulação. Meu irmão, meu amigo, prepare, porque o mundo passará por uma grande tribulação.
E eu quero até aqui explicar algo, né? Nós temos aqui alguns pastores que estão separados nos bancos, né? Vamos colocar assim, ajudando na operação nessa conferência. Está aqui a pastora Débora. Interessante, pastora Débora, que nesta tribulação, nessa grande tribulação, as pessoas vão correr procurando os templos, procurando a Deus. As pessoas vão lembrar de quantas vezes elas se permitiram faltar de um culto, de uma reunião, e naquele dia elas vão sentir a falta dos cultos, como hoje no mundo inteiro nós passaremos a sentir, queridos. Muitos vão dizer, por que eu não busquei servir a Deus naquele dia, naquele domingo, não fui louvar ao Senhor? Então a Bíblia fala sobre esta grande tribulação. E está escrito ainda, portanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Então o Senhor fala de um tempo de tribulação. E você me pergunta, apóstolo, quantos anos vai durar essa tribulação? Segundo o nosso conhecimento bíblico, vai durar 7 anos. 7 anos de tribulação. Eu uso dividir, porque a Bíblia nos mostra que 3 anos e 6 meses será de tribulação, será de engano também, porque levantará o anticristo e ele fará um pacto com várias nações e principalmente com Israel. Mas 3 anos e meio após será de grande tribulação. Algumas pessoas já me perguntaram, apóstolo, haverá salvação? Nós temos que separar isto, queridos. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da igreja. Eu digo que é uma lacuna entre a dispensação da lei e a início da grande tribulação, que logo após vem o milênio. Deixa eu explicar algo para você. Ontem eu fui ao supermercado e chegando ao supermercado eu vi que as pessoas estavam correndo para comprar as coisas, enchendo os carrinhos, preocupadas com o que está acontecendo. E eu comecei a analisar, hoje, dia 21 de março, para comprar é necessário que as pessoas tenham apenas o dinheiro, um cartão de crédito, um cartão de débito, ele compra. Mas após o arrebatamento da igreja, preste atenção no que vai acontecer. Além de ter um cartão, as pessoas vão ter que ter um pacto com o anticristo, o sinal da besta, quem sabe um microchip, aquele que o condenará para todo sempre. A pergunta que eu faço, será que aqueles que ficarem para trás suportarão, vão fugir para as montanhas, para o deserto, com toda a sua família? Eu creio que não. Este é o tempo de você buscar ao Senhor. Muito bem, se você quiser fazer pergunta, você pode fazer pergunta, nós somos ao